Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você vai ver essa live. Mas aqui na Holandinha, onde eu estou agora, são 22 horas. Como você está? Conte-me aqui, você que está entrando. Tudo bom? Hoje eu estou começando a segunda live. Bem-vinda, Fernanda! Hoje estou começando a segunda live de uma série que eu comecei semana passada. E o tema é relacionamento abusivo na família. Na semana passada, bem-vinda, gente, todos vocês que estão entrando. Na semana passada, eu fiz relacionamento abusivo na família, irmãos. Falei sobre quando o irmão ou a irmã é o abusador. Oi, Claudinha! E hoje vai ser a segunda live dessa série de relacionamento abusivo na família, só que hoje vamos falar sobre filhos abusadores, filhos abusivos, né? É um tema delicado, é um tema que as pessoas não gostam de tocar, mas é necessário para ajudar as mães que estão sofrendo. Ontem foi Dia das Mães e a gente viu muitas fotos bonitas e felizes de famílias felizes, não é verdade? Só que existe uma parte de pessoas que não pode mostrar sua foto, porque não está feliz com seu próprio filho, enfim. E aí, para essa mãe que se culpa, é que eu resolvi fazer essa live. E hoje eu tenho uma participação especialíssima, porque eu tenho uma convidada maravilhosa. E já eu vou chamá-la. E vocês vão conhecê-la, minha amiga. E aqui eu quero ler agora para você. Olá, Corina. Oi, Narinha, tudo bom? Eu vou ler para você uma frase, tá? Enquanto eu leio a frase, eu vou pedir a você que já está aqui que envie esse aviãozinho, que compartilhe essa live com umas 3 pessoas, 5 pessoas. Porque eu penso que esse assunto é importante, tá? Esse assunto é importante porque o pior abusador é aquele mais próximo. E existem muitas pessoas sofrendo situações difíceis dentro de casa, sem saber o que fazer. Então, por amor, com amor, eu convido você a compartilhar essa live com alguém que você ama, com alguém que você lembrou agora, tá? Enquanto você faz isso, eu vou compartilhar também. Mas eu vou antes ler uma frase aqui para você, tá? A frase diz assim: muitas pessoas buscam a paz querendo mudar o outro. E isso é o contrário da paz verdadeira. Essa frase é do Bert Hellinger. E hoje, como eu falei, essa frase eu escolhi especificamente para você que é pai, você que é mãe, tá? Porque é muito difícil a gente lidar com aquele filho que não corresponde. Filho abusivo, filho tóxico, filho narcisista, né? É muito difícil. Olá, Gardênia. Bem-vinda, querida. Eu vou aqui mandar uns aviãozinhos, tá, gente? Enquanto vocês mandam aí, eu mando aqui também. E vamos compartilhar conhecimento. A nossa vida muda quando a gente aprende, certo? Tudo certo com vocês? Eita,
Eita, por quê, Gardênia? Então, essa live de hoje é para quem? Como eu já disse, é para pai e mãe que sofrem dentro de casa, com filhos abusivos. Eu vou chamar minha convidada já, para a gente começar logo essa live. Não. Peraí, gente, ao vivo é assim. Deixa eu achar aqui. Ah, achei. Ah, achei. Você, veja se você vê aí um convite para você, Cláudia. É só virar a câmera. Ah, acertou! Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Ótimo. Oi, pessoal. Quem tá ouvindo? Gente, vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Oi, Rosana, tudo bom? A tentação é grande, né, Cláudia, para a gente ficar cumprimentando as pessoas, mas a gente precisa começar a live. Sim, Não verdade. é verdade? Bom, então eu vou pedir que você se apresente, meu anjo. Quem é você? Sou Cláudia Jaqueline, sou psicóloga da abordagem comportamental, da linha comportamental, especificamente TCC, terapia de terapia TCC, cognitivo comportamental, coisas de ao vivo, É e verdade, ACT, é verdade. e ACT, Sim, terapia de aceitação e compromisso. São terapias baseadas como na cognição, que é o pensamento, e o comportamento. Né? Um comportamento para você atingir os objetivos que você quer para a sua vida. Né? Compromisso, aceitação e acolhimento, né, das suas emoções desagradáveis, todos nós temos. Né? E compromisso com seus valores. Compromisso com ninguém, não, é com você mesmo. ótimo. Então, essa é a minha abordagem. Excelente, Psicóloga. excelente. E aí, gente, você que está acostumada a me ver aqui falando sobre visão sistêmica, olha, já tem seguidores seus aqui, Cláudia. Eu vi. Então, Mariana, minha filha. Psicóloga também. oi, Mariana. É... Então, você que... Mariana também é da terapia cognitivo-comportamental, TCC. Ótimo, Também abordagem. excelente. Também. E aí, É. agora, por meu seguidor, eu vou dizer assim, que deve estar pensando, mas Ru, você, né, com terapia sistêmica, e a terapia sistêmica pode andar junto com a psicologia? Diga aí, Claudinha, o que você acha? Não é, um debate, né? É um debate, mas eu acho que agora, mais do que nunca. Mais do que nunca, porque eu estava falando ainda há pouco com alguém da área, né? Da nossa área, e com que concordava comigo. Porque a constelação familiar, a visão sistêmica da constelação familiar tem muito a contribuir para a psicologia, é fundamental. Porque o que é que diz a visão sistêmica? É que nós estamos em grupos. Nós não estamos isolados no mundo, nós estamos em grupo familiar, nós estamos em grupo de igreja, nós estamos em grupo de amigos, nós estamos em grupo juntos por uma ação, uma ONG, o Estado, né? O Estado, a cidade, nós estamos em grupos. Exato. Nós não somos... Então, assim, a visão sistêmica é isso. Isso. Né? Então, assim, a constelação familiar, né, contribui muito, né? E comunga muito com a psicologia. Tudo a ver. Ótimo, excelente. Excelente. Ouvir isso. Olha o que a Gardênia falou, hoje só tem fera. Oi! Esperamos contribuir, né, A gente faz nosso melhor, né, Claudinha? Sim. Então,
A gente vai começar por onde? Você tem alguma pergunta? Ou eu falo logo? Como é que a gente vai fazer? Eu acho melhor você dirigir, porque você fez o esqueleto dessa live toda e a gente pode ir conversando. Tá. Né? Você comece, eu acho interessante. Okay. Então, assim, o assunto é aquele filho narcisista, aquele filho que traz muito mais estresse do que alegrias, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, o primeiro ponto que eu escrevi aqui, é sobre os filhos na visão sistêmica. Então, a visão sistêmica, ela trata justamente dos relacionamentos. Nossos relacionamentos. Conosco, com quem veio antes, papai e mamãe, e os avós, enfim, e com quem veio depois, são os filhos, com profissão, com dinheiro, com tudo. Somos seres relacionais. E quando é que começa a desordem na nossa vida? É quando a gente sai, a gente está fora desse sistema que você falou. Tudo é sistêmico, né? Se tudo é sistêmico e tudo que Deus criou, tudo no universo é organizado, obedece a uma ordem, por que com a família seria diferente? Não é verdade? É verdade. Verdade. Então, existem 3 ordens do amor, 3 leis que regem as famílias, que são antigas, assim como existe a lei da gravidade, existem as leis do amor. Né? Desse amor que vem lá de trás. Então, a primeira lei, a lei do pertencimento, que diz o quê? Que todos pertencem. Todos pertencem. Então, o filho, na visão sistêmica, vou pegar a minha árvore, na visão sistêmica global, um filho não é simplesmente a união de 2 pessoas. Não. Quem dera fosse simples assim, né, Cláudia? Quem dera. Já seria muita coisa. Né? Mas não é. O filho não é a união de 2 pessoas, simplesmente. Não é. Um filho é a união de 2 sistemas familiares. Então, digamos que essa árvore aqui seja uma macieira, pé de maçã. Aí, digamos que tem outra árvore aqui na minha mão, que é uma bananeira. Junta as 2. E nasce outra árvore, terceira árvore, que tem todas as características e memórias e informações e heranças da macieira e da bananeira. Não tem como separar. Certo? E aí eu vou ter assim como exemplo o filho, digamos, que seja filho de um nordestino com uma paulista. Sim, né? Sim. Ou então, sim, ótimo. Né? O filho de um índio com uma alemã. Olha. Já pensou? A carga genética, a história de vida. Tudo isso interfere, Ru? Tudo isso interfere. Filha de uma família de músicos com uma família de advogados. Olha aí. Sim. Né? Então, as características, o filho vai herdar, vai repetir. Está tudo nele, dos 2 lados. E hoje em dia é muito fácil a gente explicar isso, porque hoje em dia temos computador. Hoje em dia a gente entende o que é download, a gente entende o que são arquivos guardados aqui. Né? Então, nós não nascemos uma folha em branco. Mesmo que você tenha sido criado longe dos seus pais, nunca tenha conhecido seus pais, não importa. Não importa mesmo. O que importa é a genética, é o DNA e é o campo mórfico, que é
o campo de informações aqui, ó. A parte que a gente não conhece, que a gente não vê da nossa família, que já morreu, todo mundo lá para trás, são as gerações passadas, que é a raiz da árvore. Fica escondida debaixo da terra. E aí vem nós, né? Nós, nossos filhos, o galho maior, mais grosso, que dá origem ao mais fininho, até aqui em cima, tá? Só que quem é que vai determinar o tamanho dessa árvore, o formato da folhinha? Quem? É a raiz. Não é verdade? É daqui. Essa geração passada, antiga, escondida, desconhecida, que vai determinar através daqui, ó, da nutrição, do DNA, das memórias, o que esse, até onde vai balançar, tudo, vai determinar tudo. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Tudo certo. Então, essa é a lei do pertencimento. Um filho que é narcisista, ele pode estar repetindo esse comportamento de uma avó? Pode. Claro. De uma tia? De uma tia? Claro. Falhou um pouco, voltou, gente? Me deixem saber aqui se voltou o som. Foi Corina. Corina voltou, ela que escreveu. Pronto. Por favor, me deixem saber aqui se vocês estão me ouvindo, né? Tá me ouvindo, Cláudia? Eu estou ouvindo perfeitamente. Para mim não falhou nada. Nédia. Ótimo, maravilha. Voltou, Corina disse que voltou, sim. Ela escreveu. Então, pronto. Ótimo, então pronto. Muito bem. Bom, então qualquer coisa, gente... O Jeane também. Deixa aqui Eu estou vendo vocês entrarem, viu? É porque eu não quero interromper o Rosane, mas eu estou vendo Jeane, Corina, todo mundo falando. Corina disse, está ótimo. Ótimo. Todo mundo seja muito bem-vindo, gente. Quem tiver pergunta, né? Comentário. Pode ir escrevendo, Por favor, escreva. Exemplo de histórias, né, Cláudia? Exemplos de histórias de filhos narcisistas. Bom, então essa é a lei do pertencimento. E por que eu estou explicando essa lei? Porque vai que você nunca ouviu falar na visão sistêmica, ou você é uma dessas mães que eu mencionei no começo, que ontem não recebeu uma mensagem do seu filho, da sua filha. E você sofre, claro. Então eu preciso explicar que a culpa não é sua. Tá, mamãe e papai? A culpa não é sua. Ok? Outro ponto importante, como o nome é a visão sistêmica, existe uma lei chamada hierarquia, que está na Bíblia. Está na Bíblia. E diz o quê? Quem veio antes é grande. Quem veio depois é menor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nosso papel dentro da família é determinado pelo tempo de chegada na Terra, na vida. Certo? Então, eu, em relação aos meus pais, eu sou pequena. Porque eu cheguei depois, eles vieram antes. E aí você diz assim, mas você não conhecia meus pais, eles foram assim, 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 fizeram, faltou isso, faltou aquilo. Sim, mas e a vida que você recebeu deles? Né? Recebemos o mais importante de tudo, que é a vida. E pai e mãe faz aquilo que consegue fazer, que pode fazer, que sabe fazer. Não é verdade, Cláudia? É verdade. É verdade. E só o fato de ter permitido, se a gente for falar das mães especificamente, eu até fiz uma poesia, né? Só o fato de a mãe ter permitido que o filho crescesse dentro dela,
por 9 meses, certo? Já é um sim. Não, é muito, é um sim Sim. muito grande, que ela deu a vida. Então, ela deu sim a este filho, no momento que ela permitiu gerar este filho, depois ela suportou as dores, as contrações e deu à luz. Depois ela disse sim, quando ele sentiu fome, amamentou. Depois disse sim, quando precisou ser limpado. Depois disse sim, quando educou. E assim por diante. Assim, É se falar das mães. Então, a mãe deu um sim à vida e ela botou a própria vida em risco. Pronto, Foi. acabou. Não precisa mais nada. Né? Já é, assim, um grande, enorme presente que a gente recebe dos nossos pais. Então, quando um filho... Aí, assim, acho que eu anotei, acho que foi que eu escrevo, começo a escrever, eu vou passando a limpo. E, assim, outra coisa, cada um de nós nasce com um roteiro, que é justamente esse roteiro aqui, da família, né? O DNA dos avós alemães com os avós índios. Ok, eu nasci com roteiro, nós nascemos com script. Com feridas, com faltas, com falhas, todos nós somos falhos, ok. Mas assim, mas eu preciso educar meu filho, eu espero que ele melhore, eu reconheço que ele ou ela, né? É difícil, é assim, é assado, mas eu espero que ele mude. Né? A gente que é mãe, principalmente, tende a ter essa postura. Não, mas não mais, e o tempo vai passando. Só que eu pergunto assim, até quando você vai esperar que esse filho pare de fazer, Reconheça. pare de fazer você de refém? Né? Pare de usar seu nome para fazer empréstimo. Né? Saia da sua casa com a mulher dele e o filho dele para você poder ter sua vida. Até quando você vai esperar? Pare de exigir. Às vezes não pedem, às vezes exigem. Sim. Pare com isso. Exatamente. Ela já Claudinha, fez. deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Eu vi, Norma colocou, muitos filhos precisam ouvir essa live. Ótimo, então Norma, depois você disfarçadamente já compartilha. Porque assim, gente, na visão sistêmica, claro que a gente tem filho e a gente ama o filho e a gente precisa cuidar do filho. Mas, é como o Cláudio falou, a mãe correu risco de vida. A vida, sabe, é assim, pega um caderno como esse aqui e escreve de um lado todos os defeitos que você vê na sua mãe e no seu pai. Todos os defeitos. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, faltou eu receber isso, faltou receber aquilo. Do outro lado, você bota só uma palavra, a vida. O que é que pesa mais? O que é mais importante? Né? Bom, vamos falar das características do filho abusador, Cláudia? Começa aí. Assim, ó. Começa aí que... O filho é abusador dos pais ou da mãe, a gente tá, né, mas a gente tá frisando mais as mães por causa do dia de ontem. Mas tem pai o filho é abusador. O filho é abusador quando, né, é egoísta, egocêntrico, manipulador, explorador, cruel, tem aliados, não amigos. Exatamente. Rebelde, Sim. narcisista, ingrato, Sim. se acha melhor que os outros, Sim. centro das atenções, reclama, exige algo dos pais, às vezes, assim, porque pode pedir, né?
Os pais até peçam, mas exigir, não. Né? Se queixa, mente, desvaloriza os outros. Exatamente. Exatamente. Nunca reconhece seus erros. Nunca. Não aceita ser contrariado. Não aceita ser contrariado. De forma alguma. A culpa... E quando pega um flagrante, a culpa sempre é dos outros. Né? Sim. É a vítima. É a vítima. Outra pessoa. Outro bode expiatório, não ele, né? Não. É assim, mamãe, mas o governo está em crise, por isso que eu não tenho meu emprego. Né? É sempre o governo que é o culpado. Enfim. Enfim, ele só dá desculpa. Todos os outros são culpados, menos ele. Se for contrariado, ele vira uma fera. Nunca se arrepende e nunca é empático ou empática. Nunca vai se colocar no seu lugar. Nunca vai reconhecer o esforço que você fez por ele ou por ela. Eu acho que aqui, Cláudia, a gente já poderia parar de falar, porque já tem muita coisa para esses pais refletirem. Ele ou ela, filho ou filha. Exatamente. Oi, Leila! Tem outra psicóloga aqui, amiga minha. Ai, que legal! Tem Mônica também, tô lhe vendo, Mônica. Que bom, ótimo. Gente, é assim, o abusador... Mônica também psicóloga. Qualquer coisa, Mônica, tu fala aqui. Fala aí. Tem Mônica e tem Mariana, psicólogas. Isso, contribuam com a gente. O abusador mais difícil da gente ver é aquele que está aqui, ó, na nossa frente. Né? E depois que a gente vê, é difícil se afastar. Né? Posso continuar? Posso continuar? Continue. Cláudia, posso continuar? Você quer falar alguma coisa? Ou alguém aqui quer falar alguma coisa, gente? Para eu não ficar falando, né? Só eu. A gente pode continuar porque eu acho que eles ou elas estão refletindo, né? Depois vão perguntar, talvez cair na ficha. Né? Porque eu tenho mais coisas para dizer. Tem umas coisas para dizer. Tem mais coisa para dizer, então vamos seguir, Rosane. Vamos seguir. Então é isso. Por que alguns pais se tornam reféns desse filho ou dessa filha? Isso aqui é assunto, né, que dá assim, que rende. É um assunto recorrente e inesgotável. A gente... Entra aí a culpa. Sim, claro, com certeza. A mãe se culpa, olha, a mulher, cuidado. Ela tem mesmo essa característica de se culpar. E as mães, então, sim, se culpam muito. Porque a mulher, ela é elogiada na sociedade se ela cuidar dos pais, se ela cuidar dos filhos, se ela cuidar do companheiro. Ela é elogiada e aceita, é aplaudida. Exatamente. Mas, se a mulher tem a péssima ideia de cuidar dela e se priorizar, minha filha, pode esperar. Pode esperar, porque, pode esperar. Não é socialmente aceita. Não é socialmente aceita. Você cuidar de si em primeiro lugar. Não é socialmente aceita. É criticada. É um pecado. É um pecado. E as primeiras críticas virão da onde, Claudinha? Diz. Da família. Da própria família. Exatamente. Não é o vizinho, pode até falar o vizinho, pode falar amigo. O problema são as críticas da própria família. Isso. Exatamente.
Então, os pais se tornam reféns desse filho pela culpa, primeiro, pela preocupação com a opinião dos outros. Principalmente se você mora, não sei aqui onde é que você mora, mas digamos que você mora numa cidade provinciana que viva de aparência burguesa. Aí você diz assim, você se preocupa com a opinião dos outros, você tem um certo poder aquisitivo. Aí você diz, não, mas Ricardinho, meu filho, não pode andar no carro velho. O que que os outros vão dizer? Aí você vai lá no banco, né? Faz um empréstimo. Faz um empréstimo. Usa seu fundo de garantia. Para Ricardinho ter o carro do ano. Para Ricardinho andar no carro novo, afinal de contas, né? Todo mundo está vendo. Corina colocou aqui, ou até da própria pessoa. Sim, a gente se culpa, a gente se cobra. Isso. Não precisa ninguém dizer, né? O principal carrasco somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mesmo. Exatamente. É isso mesmo, Corina. Exatamente. Então, culpa, preocupação com a opinião dos outros e a nossa carência. Nossa carência, a gente inverte os nossos papéis. A gente deixa de ser os pais para ser dependente da aprovação do filho. A gente vira dependente da aprovação do filho, dependente da aprovação de uma sociedade e da nossa família de origem. Ou seja, sim, outra coisa, a gente não se sente merecedor de se priorizar. Tudo isso. Né? A gente tem uma autoestima baixa, baixíssima. Não sei se não me sinto merecedora, então vou entrar no jogo do meu filho. Quem sabe assim ele me admira? Quem sabe assim meu filho me ama? Ou minha filha? Minha filha até hoje nunca me elogiou, nunca reconheceu. Quem sabe agora que eu vou me ferrar lá no banco, ela reconhece. Né? Não é o caminho. Não é o caminho. Então, como a gente está falando de visão sistêmica, resumindo, por que alguns pais se tornam reféns de seus filhos? Porque estão totalmente fora do seu lugar de força no sistema familiar. Nem sabe o que é isso, nem sabe o que é lugar de força, nem sabe qual é seu papel, nem tem conhecimento consigo mesmo, não se conhece, sabe? Enfim, é isso. Aí a gente se vende. Aí essa mãe, esse pai se vende a esse filho, a essa filha. Não é isso, Claudinha? É. Pode falar. Vende, se vende, se submete aos caprichos do filho abusador, acha que precisa fazer mais do que já faz, não precisa, e assim se torna refém. Refém, né? Refém. Daquele filho. Refém. E fora, como você disse, do seu lugar de força, do seu lugar de mãe, de pai, do seu lugar na hierarquia familiar. Porque não sabe, até, não sabe o limite, não impôs limite. É aquela pessoa assim, boazinha demais, que acha que se anulando e se calando, vai receber o tão desejado, a tão desejada admiração do filho. Só que o filho... A nota 10. Só que o filho narcisista, o filho tóxico, ele não reconhece que é tóxico. Né? Quem chegou antes já viu as características, já viu a gente falando das características. Ele não reconhece, não adianta. Não reconhece, não. Não reconhece, não. Quem é o abusador, o filho abusador, não reconhece. Os que não são, assim, reconhecem, pode até reconhecer, mas o abusador, o narcisista, o filho que entra aqui nessas características, não vai reconhecer nunca. Quer dizer, um dia, se ele quiser, mas que a mãe não espere, não, porque vai perder muito tempo na sua própria vida. Vai. Exatamente. Por isso que eu perguntei até quando você vai esperar. Né? Então, assim, é imperativo a pessoa se conhecer, sabe? É imperativo a gente ficar na frente do espelho, né, Cláudia?
É imperativo a gente enfrentar os nossos maiores medos, as nossas maiores dores. É imperativo a gente buscar ajuda. É imperativo buscar ajuda terapêutica, de psicólogo, de constelador, sabe? É imperativo. Porque o passado não muda, o tempo não para. Sabe? Passa muito rápido. Passa muito rápido. E a vida é um presente muito grande que a gente recebe de Deus para a gente chegar nos 70 anos e pensar assim: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Esperando e sacrificando por filho que nunca vai reconhecer, né? E aí eu acho assim, Cláudia, que a gente, quando a mãe faz isso e ela não acorda, ela não tem coragem, quando ela chega nos 70 anos dela, ela se anulou, ela vai culpar esse filho. Não é? É. Isso. Vai. Enfim. Então, as causas desse comportamento narcisista. Quer falar, Claudinha? Falar primeiro? Depois e uma coisa que quero falar. Uma coisa interessante aqui, né, que a gente escreveu previamente, é que a gente entender que o filho, vou reforçar o que você falou no começo, Rosane, que o filho tem perfis de dois sistemas familiares, o do pai e o da mãe. Então, muitas vezes, as mães, como são as educadoras, às vezes, muitas vezes, mãe solo, ou até que mãe casada, mas que é realmente quem cuida, quem cria, quem educa, tá? Achar que o filho é assim por sua causa, por causa da sua mãe, por causa sei o quê, da sua família. Não, mas o filho é 50% o seu sistema familiar e 50% o sistema familiar do pai. Exato. Então, é importante isso. Esse filho não é só seu, né? Esse filho é seu e do pai dele. Então, é interessante você ver, como você falou, que o filho tem características do seu sistema familiar, mas do sistema familiar do pai. E que muitas vezes você pode entender, pode diagnosticar, assim vamos dizer, o seu filho narcisista pelo sistema familiar do pai. Se você não encontrar no seu. Isso. Você pode ter no seu, sim. Exato. Como a gente falou, tia, avó, não sei. Mas você pode identificar no sistema familiar do pai dele. Peraí. Ai. Isso. Aí, Cláudia colocou aqui, por isso é tão difícil o amor de mãe. E mãe é um saco de culpa, né? Sim. Porque, meu Deus, que a gente é assim. Isso é assunto para outra live. Outra live. Então, é assim, gente. Causas por que o filho se torna narcisista. A gente já explicou aqui da questão dos dois sistemas, né? Na visão sistêmica, é uma repetição de padrão. Que, como o Cláudio acabou de dizer, pode vir do nosso sistema ou do sistema do pai. Né? Quando eu fui conversar com Cláudia, eu disse a ela que eu tinha encontrado um artigo sobre psicologia e psicanálise, um artigo aqui da Universidade de Amsterdã, os psicólogos e os psicanalistas. Nesse estudo, nesse artigo, certo? Dessa universidade daqui de Amsterdã. Segundo esse estudo, os psicólogos diziam que o filho narcisista é narcisista porque os pais são. Então, os pais começaram a apresentar o filho ao mundo como super filho. Super tudo, né? Porque os pais buscam validar-se através dos filhos. Né?
sabemos que isso acontece. Aí, nesse artigo, os psicanalistas tinham uma opinião diferente, que era que os pais dos filhos narcisistas não tinham sido assim, não tinham esse comportamento com o filho, por isso mesmo que os próprios filhos sozinhos tinham adotado um comportamento para se proteger, né? Para lidar com a sociedade, um comportamento de se achar melhor. Enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria deixar um alerta aqui para você que é pai e mãe jovem. Tem posturas e assim, com avô, com avó, né? Porque quando um bebê nasce é uma alegria para todo mundo, a gente sabe disso, né, Cláudia? Todo mundo fica, ainda mais primeiro neto, primeiro filho, primeiro tudo. Mas a criança tem, exemplo, 5 anos, fez 2 aulas de natação, ou 2 aulas de balé, aí os pais apresentam esse filho para quando ele vai se socializar. É o rei, é o campeão da natação, com 2 aulas de natação. É o melhor. É o melhor nadador, é a melhor bailarina. O tempo todo, a família toda repete isso. Ou então, a família toda só tem filhas, aí nasce um menino, ó. Gente. O rei. Pronto, é o rei. É o rei. Essa criança vai crescer se achando melhor do que os outros, vai. Não vai? Pode. Vai. Aqui você tira nota 10, né? Tem que tirar a nota 10. 9,5 não serve. E aí a família acha que assim está construindo a autoestima da criança. Tá não. Essa criança vai crescer com a baixíssima autoestima. Porque ela vai ter que corresponder sempre, ser perfeita. Ninguém é perfeito, né? É um alerta, gente, para você. Tudo isso aqui é para a gente pensar, refletir, né? A perfeição não existe, a nota 10 não existe. Quer dizer, existe a nota 10, mas não precisa ser sempre a nota 10. Não precisa de jeito nenhum. Não. E tirar 7 e passa, né? Não é assim? E agora você falou uma coisa que eu lembrei de mim aqui agora, que eu ouvi exatamente isso. Quando eu cheguei aqui na Holanda, porque são vários processos de prova que a gente tem que fazer e a gente que é cria das Lourdinas, né? Sim. Que cresceu com a síndrome da perfeição. Meu Deus, a média lá até era 8, vale Cristo. Olha, a gente cresceu com essa cobrança que tem que ser perfeita. Aí eu tava super estressada aqui na Holandinha, com taquicardia e tal. Voltei do Brasil, papai faleceu, e eu no meio das provas e pandemia, tudo junto. E eu tinha feito 2 provas, tinha tirado 9. Olha. 9. Não, e na primeira etapa eu tirei só 10, viu? Parabéns. Obrigada. Poxa. Mas olha, aí veio a segunda etapa que foi, só tirei 9. Aí tirei 9. E continuei estudando, até que um dia eu com estresse, crise de estresse, deitada na cama, meu marido chegou para mim e fez assim: por que você ainda está com esse livro na mão? Aí eu, falei, para estudar. Aí ele falou, você não precisa mais estudar, você já sabe. Para as provas que você tem que fazer, você já sabe. A média é 6. Basta você tirar 6. Entende, Cláudia? E eu fiquei assim, chocada quando eu vi isso. Porque a gente está acostumada a ser cobrada. Não é verdade? Que Ave Maria, se eu tirar um 6 ou um 7, a Ave Maria não... Aí ele falou, eu nunca tirei um 10. Ele falou, nunca tirei um 10 na escola. Você está doente. Com estresse. E por que não pode tirar um 6? Enfim, foi só pra gente relaxar aqui, gente. São parentes. São parentes porque eu sei que estamos tocando em família, né? Mas é para ajudar você, mamãe, papai, que o filho foi embora e o filho não mudou até hoje.
filho não corresponde. Cláudia, tem filhos que falem a empresa da família, levam a empresa da família à falência. Já pensou? E a mãe ou o pai vai preso. Sabe o que esse filho diz? Nada. Entendeu? Tem mãe da minha idade que diz assim, eu sou refém do meu filho dentro da minha casa, porque ele invadiu a minha casa com a mulher dele, com o filho dele, e agora eu não sei mais como mudar isso, eu não sei mais como me livrar, eu não sei como mais mudar. É para essa mãe que a gente está fazendo essa live. Exatamente. Né? Estou olhando aqui. Corina colocou, já aprendi que o grau de estresse é desproporcional ao ponto diferente entre a nota 9 e a nota 10. Não entendi muito bem. Eu também. Já aprendi que o grau de estresse é elevadíssimo. 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 Não precisa. Não precisa nem de 9 nem de 10. Não. Basta passar. 7. Precisa de 7. Exatamente. Nós sabemos que as feridas na alma nascem dentro de casa. Dentro. Quando a porta se fecha. E todos nós, né? Todos nós estamos nesse oceano azul, né, Cláudia? No oceano azul, aprendendo todo santo dia. E é muito importante a gente aprender, porque a nossa vida muda quando a gente aprende. Né? Tá quase terminando. Exato. Então, o que fazer? Fale primeiro, Cláudia, depois eu falo. O que fazer. A primeira coisa, né, é a compreensão da dinâmica familiar. Exatamente. Quando você, né, procura entender e chega à compreensão porque sua família se constitui daquela forma, se acha aquele filho, aquela mãe, aquela tia, o irmão, né, e quando você compreende, é um passo muito grande, né, para a cura. Muito grande. Muito grande. É a compreensão de como se constitui sua família. Isso. Exatamente. Que você colocou já, né, Rosana, assim, pare de se vender ao filho para tê-lo por perto por causa da sua carência, pare de ceder às chantagens, pare de se culpar, deixe-o ir, se ele quer se afastar, deixe. Exato. E ter uma vida e esperar que o filho reconheça ou não, mas ter a sua vida. Que a vida, para ele, você já deu. Exato. Cuidar da sua vida, da vida da mãe. Exato. E aí, gente, é assim, como já foi falado, o papel do pai e da mãe já foi feito. O filho nasceu, o filho existe. Na sistêmica tem o ensinamento assim, o que a gente reconhece que faltou papai e mamãe nos dar, é porque é nosso papel conquistar. Cada um de nós nasce com um destino, com uma história, com uma bagagem, e a gente não sabe por que nasceu nessa família que nasceu, mas a gente nasceu nessa família, né? Então é tirar papai e mamãe da cadeira de réu, agradecer a vida, por mais que eles tenham sido nocivos, mas nós chegamos à vida por algum motivo. Então, o que faltou deles é nosso papel, é nossa missão, a gente conquistar.
E aí é importante, nessa lista do que fazer, que você já falou, entender o lugar certo dentro da família. Qual é o meu lugar e o meu papel em relação aos meus pais? Qual é o meu lugar em relação aos meus filhos? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Eu sou mãe, porque essa live é para mãe e papai. Você é mãe, você chegou antes. Se tiver que priorizar, priorize-se. Priorize a você, não ao filho. O filho precisa construir a identidade dele. Ele precisa construir a autoestima dele. Através de quê? Fracassos e frustrações. Deixe seu filho ser fracassado, gente. Melhores amigos do mundo são erros e fracassos. Nos ensinam profundamente. Então, Ricardinho pode sim andar na cidade com carro velho. E ser visto trocando pneu. E você que trabalhou a vida inteira, se sacrificou, acordou cedo, trabalhou 3 expedientes, juntou dinheiro e você tem um sonho de conhecer a Holanda, vá-se embora. Venha-se embora para cá conhecer a Holanda. É assim. Sem culpa. Né? Fui clara? Foi, eu vou. Venha-se embora. Constelação familiar explica os papéis. Exatamente, gente. Explica os papéis. Você deixa de sentir culpa. Tira o seu filho de 35 anos, tira das costas. De 28, tira das costas. Que agora é com ele. Depois de 18 anos, ele é adulto. Ela é adulta. Entendeu? E vá fazer terapia. Quer ajudar seu filho, sua filha, narcisista, que não lhe conhece, não dá feliz Dia das Mães, quer ajudar esse filho? Cuide-se. Cuide de você. Vai entender suas próprias questões, suas carências. A melhor maneira de ajudar filho é cuidando da gente. Né? Descubra seu próprio valor, mamãe. Descubra seu próprio valor para parar de ser chantageada. Descubra quem você é, papai e mamãe, para parar de ser manipulada e manipulado. Certo? Outra coisa, libere seus filhos. Libere, ele quer ir, vá, meu filho. E libere-se. Libere seus filhos da expectativa de serem quem você quer que ele seja. Ou ela seja. Porque isso é arrogância. Claudinha, na visão sistêmica, respeitar o outro, você sabe, é aceitar o outro como ele é. Por isso que eu li aquela frase do começo da live, aceitar o outro como ele é. Não como eu, porque eu sou mãe, meu filho tem que ser assim. Minha filha tem... Não. A verdade liberta. Lembra dessa frase que Jesus falou? Sim. Tá na Bíblia. A verdade liberta. Tá. Primeiro passo para a nossa cura, a cura do nosso sistema familiar, é a verdade. Enxergar a verdade. Parar de se enganar. Ter coragem de enxergar a verdade. É simples, é simples. Uma pergunta que eu recebi assim, qual a diferença entre narcisista, psicopata abusivo? São as consequências somente, né, Cláudia? As consequências, o estrago que eles fazem. Assim, de uma maneira resumida, lógico. Né? Concorda? Concordo. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Eu anotei uma mensagem final, mas agora eu me lembrei de uma coisa.
Quero uma E aqui, live. Fernanda diz que é Quero... para filhos ou mães que chantageiam e não dão paz e são É a próxima intrusivas. live Sim. dessa série. Eu tô fazendo É a próxima live, é o contrário. eu tô fazendo É série. importante, muito. Semana passada eu fiz sobre É. irmãos abusivos. Os irmãos Hoje abusivos. foram filhos abusivos e próxima semana serão pais abusivos, narcisistas. Próxima segunda, 5 horas, mesma hora. mesmo horário. É. Brasil, 5 horas, segunda-feira. Isso. Holanda, 10 horas da noite. Olha aqui a Fátima. Obrigada, Fátima. Parabéns pela live. Fátima, minha irmã. Gente, parabéns pela live. Obrigada, Fátima. Antes de eu... Estou escutando com uma amiga, que bom. É o quê? Eu chamo ela Beta, que ela é Fátima Elizabeth. É. Obrigada, Beta. Eu chamo ela desde criança. Olha, que lindo que ela escreveu. Vocês estão ajudando muitas pessoas. Ai, obrigada, obrigada. Esse é o intuito. Esse é o intuito. O objetivo, sim. 3 coisas que eu quero falar ainda para terminar, e você fala aí também o que você quiser, Cláudia. Por que a terapia é importante? Seja olhar no inconsciente mais profundo, na sistêmica, entender seu lugar, seja na psicologia, as duas juntas, né? Porque, gente, estamos falando de comportamentos, de pensamentos antigos, né, Cláudia? Antigos. Nossa história, a história dos nossos filhos, não começou agora. Começou há séculos. E essas feridas colam na gente como velcro aqui dentro. Né? E a gente sofre. Sim. A gente sofre. Né? Hoje no meu direct recebi uma mensagem de uma mãe que disse assim: por que é que ontem, Dia das Mães, minha filha deu os parabéns à minha sogra, à minha mãe, mas não deu a mim? Que dor. Dor. Estamos falando para pessoas com dor. Então, não é um passe de mágica. A cura não é um passe de mágica. Nem foi um dia feliz para todo mundo. Ontem, não. Assim, quem pode mostrar fotos com seus filhos ou suas mães é a minoria, Cláudia. Minoria. Né? O que mais quer falar? Por isso que precisa de ajuda. Para carregar na mão, ali um terapeuta para carregar na mão, porque é dolorido. E é um processo. Nós não somos super pessoas, somos humanas. Não é verdade? E tem saída. Sim. Viu? Por quê? Sim. Na terapia, você vai descobrir, se autodescobrir e não só compreender o seu sistema familiar. Porque a gente logo, na primeira, segunda sessão é acolhimento, mas a terceira sessão já é história familiar. Todo psicólogo sabe disso. É história familiar. A gente quer logo saber de pai, de mãe, como é que é. Como é que é a sua história familiar. Tem tudo a ver com o que você faz hoje, ou está fazendo com os filhos, ou está entendendo dessa forma. Né? Então, é importante demais a terapia para isso. Então, invista nas suas emoções, na sua cura das emoções, invista. Isso. Porque você vai viver melhor. Não tem nada mais importante, não. Em vez de trocar o carro de Ricardinho, vá usar o dinheiro para a sua terapia. Tá? E até o seu próprio. Deixa esse carro. Tá ótimo o carro que você tem. Isso. Não troque, faça terapia. Fernanda escreveu aqui: às vezes quem criou a história fomos nós mesmos em encarnações passadas. A gente imagina ter passados como outras pessoas, mas nem sempre. Aí vai da fé, da crença de cada um, né? Eu lembrei agora, gente, antes de eu terminar, da gente terminar, eu lembrei agora de uma história, de uma entrevista que eu vi do
Tirulipa, o filho do Tiririca. Eu vi uma entrevista dele no programa Danilo Gentili. Ele dizendo assim que há uns anos atrás, né, quando ele estava começando, eu não sei. Eu sei que ele foi com a banda, ele e a banda dele toda, para o interior do Nordeste. Eles são nordestinos, ele saiu da cidade dele, que eu não sei qual é, e foi para um interior de outra cidade do Nordeste. Ele estava no interior, assim, brabo, entendeu? Longe de tudo, enfim. Aí ele contando para o Danilo Gentili, o Tirulipa, filho do Tiririca. Então, o Tirulipa falou assim, a gente foi fazer um show e, de repente, a gente viu que não tinha dinheiro para voltar. A gente não tinha dinheiro para voltar, para todo mundo voltar. Não tinha dinheiro. Aí ele falou, e eu fiz o quê? Liguei para o meu pai. Lógico. O filho que exige, né? Liguei para o meu pai. Pai, me dê aí um dinheiro que a gente está aqui nessa cidade aqui, a gente não tem um tostão. Nem para comer, nem para voltar para a cidade. Qual foi a resposta de Tiririca, que vai chocar muita gente aqui agora? A resposta de Tiririca foi, se vire. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha nome, eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde cair morto, eu não tinha nada. Eu criei a minha vida, construí tudo do zero. E a gente sabe que a vida de Tiririca como foi, né? Ele falou, você já tem um nome, você já é conhecido. Eu não vou mandar nenhum tostão. Eu nem vou fazer comentários. Cada um que escutou, que interprete. Entendeu, Cláudia? É mesmo. Entendi. Pronto. É isso. Bom, quem dá a mensagem final primeiro? Você quer falar alguma coisa mais? Não, o que eu tinha para falar era isso mesmo. Invista em você, nas suas emoções, a constelação familiar e a psicologia só convergem. Só convergem. Eu não vejo nenhuma questão aí. A constelação familiar contribui muito para a psicologia para a constelação familiar. Sim. Acho que está ajudando muita gente e tem que continuar assim. Deve continuar assim. Eu acho que quem pensa diferente, repense. E assim, investir nas suas emoções e na sua vida é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Verdade. Verdade. Antes tem alguém aqui. Oi, Joyce. Pena que você já entrou no final, mas eu vou, se o Instagram permitir agora, eu vou deixar salvo e eu recomendo que você assista, porque a live foi boa, não foi, Cláudia? Eu gostei muito. Eu também. Então, o que eu tenho para falar no final é o que já foi dito, gente. Papai e mamãe que ontem não receberam parabéns, mensagem, abraço de Dia das Mães, a culpa não é sua. Pare de se culpar. Pare de se culpar e pare de sofrer. Vá buscar ajuda para se conhecer, se enxergar e iniciar um processo lindo, um processo lindo de cura. Certo? Isso. Isso? Claudinha, obrigada pela sua participação, eu adorei. Vamos participar de toda segunda, estou à disposição. Ótimo, ótimo, ótimo. Então já está convidada para a próxima segunda-feira a gente fazer a live junto sobre pais narcisistas. Certo? Pais narcisistas. Gente, boa noite. Obrigada pela companhia. E eu vou ver se eu salvo a live agora, tá bom? Beijo. Um beijo, Norma. Tô vendo você, seus comentários. Obrigada, viu? Claudinha, coração. Você tem que sair daí. Procura um X aí, sai. Tá bom. Tá?
Tchau, gente. Obrigada pela participação. Boa noite. Tchau, Rosane. Tchau, amor. Deixa eu ver se ela sai. Saiu. Agora eu vou sair. Obrigada, Fátima.